Glória a Deus, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Mais um vídeo para o canal, lição de número 8. Essa revistinha aqui que nós estamos estudando. O título: Os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Lição de número 8, dia 22 de fevereiro de 2026. Os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Nós temos aqui o nosso texto áureo e a verdade aplicada. O texto áureo está em João 16, 33. João, capítulo 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, aqui no texto áureo, Jesus está dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. A verdade aplicada: o desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo, pois o seu fundamento é a fé e a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão. Os objetivos da lição: ressaltar que as adversidades fazem parte da caminhada com Cristo, reconhecer que as adversidades não impediram Paulo de cumprir a missão, saber que o cristão deve ter bom ânimo. Então, esses três objetivos da lição. Nosso texto de referência, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, do 4, nós vamos ver o 7, o 8, o 9 e o 16. 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando nós as vossas saudades e o vosso choro, e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vós tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido por ver que aquela carta vos constritou. Ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por vós não padecesses dano em coisa alguma. Regozijo de em tudo poder confiar em vós. Esse aqui foi o nosso texto de referência. A introdução: o cristão deve manter o bom ânimo nos momentos difíceis da vida, pois sabe que as adversidades não são nada se comparadas à glória que há de nos ser revelada. Essa verdade nos faz desfrutar da paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias. Então aqui a introdução vai dizer que o cristão deve se manter com bom ânimo nos momentos difíceis da vida, pois ele sabe que as adversidades não são nada comparada com a glória que há de ser revelada. Essa verdade nos faz desfrutar da paz que excede o entendimento humano, independente das circunstâncias. Já na nossa introdução, eu lembro da carta de Paulo aos Filipenses, né? Paulo vai tratar ali a carta da alegria, né? Nós vamos ver que o apóstolo, mesmo passando dificuldade, lutas e adversidade, ele vai ficar: regozijai no Senhor sempre. Regozijai sempre no Senhor. É a carta da alegria. Mesmo Paulo sofrendo, passando situações adversas, Paulo vai estar escrevendo ali uma carta da alegria. Ponto de número 1, né? As adversidades fazem parte da vida. Nem sempre a vida é estável, porque existem momentos de turbulência no dia a dia. Contudo, a maneira como lidamos com as intempéries da vida pode nos tornar mais fortes. Como aconteceu com José, ele manteve o bom ânimo e confiança nas promessas de Deus, permanecendo firme diante das crises que enfrentou. Gênesis 39, 19, versículo 20. Nós vamos falar um pouco de José aqui nessa introdução. Voltando ali no nosso texto áureo, né, que está em João 16, 33, nós vamos ver que aqui é uma promessa consoladora. Jesus não adverte os seus discípulos para deixá-los abatidos, mas para terem paz nele. Mas que os discípulos deveriam ficar firmes e ter bom ânimo,
pois ele venceu o mundo. Esse aqui é uma nossa introdução, né? Nosso texto áureo. Então nós vamos ver que Jesus está advertindo os seus discípulos, não para deixar eles abatidos, mas para que ele tenha paz, né? Nós vamos ver que a paz de Deus que excede todo entendimento. O que é paz? Paz é companhia de Deus na adversidade. Tem a paz do mundo e tem a paz de Deus. Jesus, eu te deixo-vos a paz. A paz seja convosco. Aleluia. Então nós vamos abordar aqui nosso ponto número 1. Nós vamos falar de José, né? Nós vamos ver que como estava a fé de José. Nós vamos ver que José é um tipo de Cristo, né? José foi traído pelos seus irmãos, teve inveja, e ali José foi vendido, José foi para o cativeiro, mas Deus estava com José. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, meu irmão. Glória a Deus. E interessante, né, igreja, que esse ponto de número 1, nós vamos ver que José passou vários anos na prisão, mas preferiu viver como um prisioneiro e ter a consciência limpa, a viver em liberdade, sob as algemas do pecado e da culpa. Mesmo na prisão, José era mais livre de todos os homens. Aleluia. Lembra de Paulo? Voltando aqui para Paulo. Paulo estava preso, mas Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana. Paulo, mesmo preso, estava pregando mais do que os cristãos livres. Aleluia. Mas vamos voltar aqui para José. O Senhor era com José no cárcere. O mesmo Deus que foi com José como mordomo na casa de Potifar é benigno com ele na prisão. Deus faz José prosperar. Vamos ler Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, 19 e 20. Gênesis 39, 19 e 20. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, e a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali José no cárcere. Olha o 21. E o Senhor, porém, estava com José. O Senhor está contigo, meu irmão. Mesmo no cárcere, aleluia. Lembra de Paulo e Silas? Eles estavam presos no cárcere. Eu lembro de Paulo, eu quero conjecturar Paulo dizendo para Silas, me deu uma vontade de orar, Silas me deu vontade de louvar a Deus. E a Bíblia diz que à meia-noite, aleluia, eles estão louvando, engrandecendo a Deus. E ali houve um terremoto, aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Aleluia. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está contigo. Como eu fui com Abraão, eu serei contigo. Vamos avançar? 1.1 superando os obstáculos. José nos ensina a ser resiliente, nos adaptar às mudanças e superar os obstáculos. Quando José pensou estar esquecido, Deus mostrou seu cuidado com ele. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esqueceu de você, minha irmã. Nessa tempestade você não está sozinho. Nessa adversidade você não está sozinho. O que Deus prometeu? Olha as promessas de Deus. Eu estarei contigo. Aleluia. Eu serei contigo. Oh, glória. O Senhor prometeu estar conosco quantos dias? Todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. O Senhor prometeu, a promessa de Deus. As promessas de Deus, elas não caem por terra. Aleluia. O seu cuidado com ele, semelhante à história de José, as adversidades pode ter uma tentação e abandonar a fé, mas os autênticos discípulos de Cristo são aqueles que os autênticos discípulos de Cristo não são daqueles que recuam. Pelo contrário, nós prosseguimos com paciência até termos a nossa fé provada. A sua fé e a minha fé vai ser provada. Amém?
Tiago 1, 2 e 3. Como disse Spurgeon, muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Como estava a fé de José? Nós vamos ver que lá em Efésios 6, a fé ela tem um equipamento. Ela tem um nome em Efésios 6. Qual é o nome do equipamento da fé em Efésios? O escudo. Como está o seu escudo? O seu escudo está lá embaixo ou o seu escudo está aqui em cima? Nós vamos ver que a fé de José estava lá em cima. José não abaixou, José permaneceu firme no Senhor. A fé de José estava ali alicerçada na palavra de Deus. Tiago, vamos ler, Tiago, capítulo 1, 2 e 3. Epístola do Tiago, vamos lá, Tiago, capítulo 1, Epístola Universal de Tiago 1, 2 e 3. Tiago, capítulo 1, 2 e 3. Acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dê liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dada. Então nós vamos ver aqui a paz, né? A paz de Deus e a fé sendo provada. Tiago 1, 2 e 3. Transformando tribulações em triunfo. Aleluia. Transformando tribulações em triunfo. Ou trazendo para a nossa revista, transformando adversidades em triunfo. As adversidades ou provações são compatíveis com a nossa fé cristã, porque os crentes sofrem. Por que os crentes sofrem, igreja? Por que os crentes passam por provações? Por que crente fica doente? A vida cristã não é um mar de rosas. Como diz João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vida cristã não é um mar de rosas. Nós vamos ler aqui em Atos capítulo 14, versículo de número 22, Atos 14 e 22. Atos 14, olha aqui esse versículo como é. Atos 14 e 22. Olha como é importante esse versículo para os dias de hoje. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Por muitas adversidades, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, olha mais um versículo aqui para nosso entendimento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ler? Segunda Timóteo 3 e 12. Segunda Timóteo 3 e 12. Vou ler aqui para a igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3 e 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. De todos serão perseguidos pelo meu nome. Porque assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Marca de um cristão genuíno é ser perseguido. É o que eu sempre apresento aqui. A perseguição ela não destrói o povo de Deus. Sabe o que destrói o povo de Deus? A falta
de conhecimento. Aí destrói o povo. O meu povo é destruído porque lhe falta o que, igreja? O conhecimento. Vamos avançar. 1.2 da nossa lição, o valor do perdão nas adversidades. É possível que alguém seja usado para tentar interromper os planos de Deus em nossa vida. Os irmãos de José tinham inveja dele, tanto que ficaram com a túnica que ele ganhou de Jacó, seu pai, e depois o lançaram em uma cova. Gênesis 37, 23 e 24. Não satisfeito, venderam José, escravo, e fez com que o jovem hebreu tivesse que enfrentar muitas adversidades no Egito. Gênesis 39 e 20. Contudo, Deus não abandona os seus. Hebreus 13, 5. Todos os problemas enfrentados por José contribuíram para o cumprimento do plano divino. E ele, ao reconhecer isso, perdoou seus irmãos do mal que lhe fizeram. Gênesis 50, 15 e 21. Todos, lembra de Paulo? Tudo o que aconteceu com Paulo foi para o crescimento do Evangelho. Nós vamos falar de Paulo, açoites, tribulações. Então tudo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito, nada é por acaso, na minha e na sua vida. Então nós vamos ver aqui, igreja, as adversidades e as provações são variadas. Deus sabe o que está fazendo na nossa vida. Há adversidades que enfrentamos sozinho. Vai ter luta que você vai ter que enfrentar sozinho. As provas são passageiras. As adversidades são pedagógicas. A nossa fé é testada e é provada. Tudo tem um propósito. Aleluia. E nós vamos falar aqui um pouco do valor do perdão. A túnica de José era mais do que uma veste especial. Era um emblema do amor diferenciado de Jacó. No momento de maldade, parece prevalecer sobre o bem. O ódio parece alcançar vantagem sobre o amor. Nós vamos ver que no momento de maldade, parece que prevalece, né, sobre o bem. O ódio parece alcançar vantagem, parece sobre o amor. Os irmãos de José, por inveja, jogaram ele naquele buraco, imaginando que assim estariam matando seus sonhos. Mas Deus, a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus pensa, Deus tem razão, Deus tem sentimento. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou que pedimos. Então Deus tem esse poder. Aleluia. Deus é com ele. A Bíblia diz que Deus era com José. Onde colocar José? No cárcere. Aleluia. Mesmo no cárcere, aleluia, José estava esquecido, mas Deus não esqueceu de José. Deus tira José do cárcere e coloca José como governador. Deus vai tirar você dessa situação. Deus vai tirar você dessa situação, meu irmão, minha irmã, e vai te colocar num lugar de honra. Glória a Deus. Deus é com ele. O dinheiro, a igreja, pode até nos faltar, mas Deus nunca desampara. Aleluia. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você e eu temos companhia de Deus na adversidade. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu e o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós cremos num Deus presente. Ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Em Josué vai dizer que nenhuma das boas palavras do Senhor falhou. Nenhuma. Nenhuma das boas palavras, porque fiel é o que prometeu. E aqui, no 1.2, aqui nós vamos falar aqui, ó. Contudo, Deus não abandona os seus. Hebreus 13, 5. Todos os problemas enfrentados por José contribuíram para o cumprimento do plano divino. Ele, ao reconhecer isto, perdoou seus irmãos do mal que lhe fizeram. Hebreus 13, 5. Vamos ler? Hebreus 13.5.
Vamos ver o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desamparei. Aleluia. Deus não vai te deixar, meu irmão. Nessa luta você não está sozinho. Nessa adversidade você não está sozinho. Eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, meu irmão. Eu serei contigo, minha irmã. O homem pode até nos tirar a vida. Os homens, né? Pode até nos tirar a vida. Mas não podem tirar o nosso tesouro. Qual é o nosso tesouro? Nosso tesouro está no céu. Aleluia. O nosso tesouro está no céu. Glória a Deus. Nós vamos ver que os irmãos de José, né, depois de 17 anos que haviam demonstrado a ele o seu perdão, seu cuidado e o seu amor, José já tinha perdoado eles. Aleluia. Porque o perdão, irmão, se você não perdoar, e nem eu, quem fica doente é você. Irmão. Nós temos que liberar perdão. Glória a Deus. Vamos avançar aqui um pouco mais. 1.3. A fé em meio às adversidades. Quando a nossa fé é confrontada, nós nos fortalecemos no entendimento de que Deus está conosco na peleja. Como José, que permaneceu firme no Senhor, Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Isaías 40:29. José não permitiu que aquele mal lhe fizesse se tornasse amargura em seu coração. Ele entendeu tudo aquilo que fazia parte do plano de Deus para a preservação da sua vida. Tudo é um propósito de Deus bem definido. Muitas das vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas a Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Então muitas das vezes eu não entendo, você não entende, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Operando Deus, quem impedirá a igreja? Agindo Deus, quem pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? O Senhor. Quem é que te dá força? É o Senhor. Quem é que te capacita? É o Senhor. Quem é que regenera e transforma? É o Senhor. É Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Oh, glória a Deus. Vamos avançar aqui para o nosso ponto de número 2. O nosso ponto de número 2. O bom ânimo nas tribulações. O bom ânimo nas tribulações. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade, pregando o evangelho, quase sempre sofrendo perseguições. Atos 9:23, ele foi açoitado, apedrejado, passou por frio, nudez, 2 Coríntios 11:24 e 25 e o 27. Certa vez, enquanto juntava gravetos para colocar no fogo, uma víbora venenosa mordeu sua mão. Atos 28:3. Apesar de todas as situações adversas, Paulo manteve um bom ânimo para se fortalecer em Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Então nós vamos ver, agora vamos falar um pouco do apóstolo Paulo, né? Paulo ali, ele enfrentou lutas, adversidade, mas Deus era com ele. Deus estava com o apóstolo Paulo. Oh, glória a Deus. As prisões de Paulo. Paulo foi preso várias vezes, açoitado. Não foram poucas vezes perigo de morte, apedrejamento, naufrágio. Os sofrimentos provou a bênção de Deus. As adversidades, elas são pedagógicas. A vida é uma professora, mas implacável. Primeiro, ela dá a prova. Depois, ela dá a lição. A vida é implacável. É uma professora, vou repetir, mais implacável. Primeiro, a vida, ela te dá a prova. Depois, a lição. Oh, glória a Deus. Então, Paulo, mesmo sofrendo, mesmo açoitado, mesmo preso com Silas lá, Paulo orando, cantando a Deus, louvando, engrandecendo a Deus. Olha o ânimo do apóstolo Paulo. Que Deus nos anime, que Deus nos dê ânimo. Lembra lá de Josué?
O meu servo Moisés é morto. Está morto, mas é meu servo. Está fraco, mas é meu servo. Está desanimado, mas é meu servo. Está triste, mas é meu servo. Está doente, mas é meu servo. Levanta, Josué. O meu servo Moisés está morto. Levanta-te. Tem bom ânimo. Levanta a sua cabeça. Porque fiel é o que prometeu. Levanta. Aleluia. Levantar fala de uma atitude. Levanta. Aleluia. Põe-se de pé e eu falarei contigo. Aleluia. 2.1 Paulo não desistiu. O cristão é chamado e escolhido por Deus. Atos 9 e 15. Por isso não deve temer as adversidades. Quando Paulo estava em Corinto, o Senhor lhe disse em uma visão para não ter medo e continuar falando do Evangelho. Ninguém o feriria, porque o Senhor estava com ele. Atos 18.9. Na caminhada com Cristo, Paulo enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. Mesmo assim, exortou a igreja a não desanimar. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Para Paulo, a maneira como passamos pelo sofrimento mostra ao mundo a nossa fé, o Deus do impossível. Lucas 1:37. Nós vamos ver aqui, Paulo, não tenha medo. Lembra de Jesus? Não tenha medo. Crê somente. A filha de Jairo, lembra? Não tenha medo. Crê somente. Aleluia. Jesus disse, Talita cumi. Talita cumi. Menina, levante, ela ressuscitou. Glória a Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Lembra dos discípulos na tempestade? Por que temeis, homens de pouca fé? Ali tinha duas tempestades. Duas, irmãos, duas. A primeira tempestade estava no coração dos discípulos. Primeiro Jesus vai acalmar o teu coração. Depois ele vai acalmar a tempestade. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. E saber que eu sou Deus. Aleluia. 2.2 A fé em Deus e mãos à obra. Paulo era um entusiasta por anunciar a mensagem de Jesus. Uma de suas estratégias era ir aonde o povo estava, mas isso lhe rendeu momentos de aflição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, quando os 7 dias da purificação estavam para terminar, alguns judeus da Ásia causaram alvoroço ao ver o apóstolo no templo. Eles agarraram e começaram a gritar por ajuda, acusando Paulo de viajar por todas as partes, ensinando o evangelho. Os judeus então queriam matá-lo, causando uma grande confusão em Jerusalém, que só cessou com a prisão do apóstolo Paulo. Atos 21, 27 e 33. Mesmo assim, Paulo não desanimou. Mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando as adversidades, Paulo não desanimou. Não desanime. Levanta a sua cabeça. Paulo não desistiu. Paulo tinha uma convicção maravilhosa. Ele disse que não desanime, porque embora as aflições afetem o nosso corpo, o espírito se renova a cada manhã. Aleluia. Ele disse, não desanime. Porque embora as aflições afetem o nosso corpo, mas o nosso espírito se renova a cada manhã. Nós somos transformados em glória em glória. Aleluia. É em glória que nós somos transformados. Aleluia. Então nós vamos avançar aqui para o 2.3. É possível manter o bom ânimo? Jesus nos advertiu que neste mundo passaremos por aflições, mas mantemos o bom ânimo porque ele venceu o mundo. João 16:33. Em Atos 23:11, Jesus dá a Paulo uma palavra encorajadora sobre o bom ânimo. Paulo tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Mais tarde, na viagem a Roma, Paulo mostrou resiliência no meio de uma forte tempestade. Conseguiu encorajar todos a bordo do navio
admoesto a que tenha bom ânimo. Atos 27, 22. Então, Paulo, ele encorajou. Nós precisamos encorajar as pessoas a ter bom ânimo, a se esforçar. Glória a Deus. Paulo encorajou, né, aquelas pessoas. Vamos para cima, né? Vamos. Paulo vai dizer, prossigo para o alvo. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Paulo sabia, que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou que pedimos. Levanta sua cabeça. Deus é contigo. Aleluia. Vamos avançar aqui. Glória a Deus. Para o ponto de número 3, né? A força e a esperança vindas da fé. Ter bom ânimo significa não esmorecer, não perder a fé. João 16, 33. A fé em Jesus Cristo e as suas promessas nos enche de força, esperança para enfrentar os desafios com bom ânimo, na certeza do que o Senhor nos dará vitória no momento certo. É no momento de Deus, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Deus é poderoso para nos ajudar a superar situações difíceis da vida. Salmo 37.39. É possível manter bom ânimo. A mensagem do Senhor a Paulo foi de encorajamento, aprovação e confirmação. Deus é quem acompanha. Deus é quem encoraja. Deus é quem comissiona. Deus é quem acompanha. Deus é quem encoraja. E Deus é quem comissiona. Paulo encoraja a tripulação e os prisioneiros, atende bom ânimo. A força e a esperança vindas da fé. Aleluia. Vamos ler aqui, primeira epístola de João 5, capítulo 5, primeira epístola de João, primeira de João, 5, 4 e 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo de número 5. Primeira de João, 5, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A nossa fé que vence o mundo. Aleluia. A nossa fé. Oh, glória. E a fé, irmão? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos avançar? 3.1. Só em Cristo encontramos ânimo. Em Jesus encontramos o ânimo que precisamos para superar as barreiras que surgem ao longo da vida nesta terra. Certa vez, levantaram um paralítico acamado até Jesus. Vendo a fé deles que os carregava, ele disse para o paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são seus pecados. Mateus 9:2. Isso nos mostra que não é fácil manter o bom ânimo em tempos de adversidade, mas nos mostra também que o Senhor vê a nossa dor nas horas mais difíceis. Jesus nos consola e ajuda a vencer. Filipenses 4:13. Quem ama Jesus suporta tudo com ânimo e esperança de uma glória maior. Jesus Cristo venceu o mundo, a morte e o diabo. O nosso conforto está na vitória daquele que nos acalenta em seus braços de amor. João 16:33, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 38 e o 39. Oh, glória a Deus. Então, só em Cristo encontramos ânimo. Só em Cristo. Interessante que aqui em Mateus, capítulo 9, a cura do paralítico, né, a cura daquele paralítico é emocional. O paralítico tinha um desânimo crônico, mas os seus amigos tinham fé. Se dependesse dele, ele preferia o que? Ficar ali prostrado na cama. Mas Jesus trata dos seus sentimentos e cura emocionalmente. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela tinha quantas enfermidades? 4 enfermidades. Ela tinha uma enfermidade emocional. Ela estava
ele estava muito tempo ali com enfermidade. Ele estava, acho que se me falar, 12 anos enfermo. Jesus curou a alma. Quando Jesus diz, filha, aleluia, curou a alma. Vá em paz e ser curada. Ela tinha 4 enfermidades. Ela tinha um problema psicológico. Ela estava, quanto tempo está? 12, 14 anos sem ir para o culto, sem estar no ciclo de oração. Jesus curou, aleluia. Jesus parou. E quando Jesus para, irmão, Jesus parou para completar a cura. Aleluia. Jesus, por que Jesus parou? Para completar a cura. Quando ela toca nas vestimentas de Jesus, ela ainda não tinha sido curada, porque o sangue estancou. Mas ela foi curada pela palavra. Quando Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Filipenses 4.13, vamos ler, eu gosto muito dessa epístola do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. 4 e 13. Filipenses 4 e 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Jesus. Ele nos fortalece. Lembra que Paulo vai dizer em Efésios 6, nos demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Quem te dá força é Ele. Quem te dá poder é Ele. A Bíblia diz que Ele morreu e ressuscitou e foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Paulo pode todas as coisas? Em Cristo. Nós podemos todas as coisas em Cristo, dentro da vontade de Deus. Aí nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Jesus é quem nos fortalece. Aleluia. Vamos avançar aqui para o ponto de número 3.2. A palavra de Deus nos anima. Ao longo da vida, todos nós nos deparamos com experiências que podem trazer sofrimento, mas que não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Romanos 8:18. Encontramos na palavra de Deus o entusiasmo necessário para enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. 2 Coríntios 1:5. Provações, desapontamentos, amarguras, doenças, mágoas são uma parte difícil da vida, mas a palavra de Deus nos faz crescer espiritualmente e nos traz um consolo inigualável. Salmo 119:50. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é imperecível. A palavra de Deus, ela é cheia de graça. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus, ela transmite vida eterna. A palavra de Deus, ela é divina. A palavra de Deus, ela é julgadora. A palavra de Deus é incomparável. Aleluia. Oh, glória. A palavra de Deus. E aqui, né, o nosso ponto 3.2, 3.1, né, a palavra e a vida. Aleluia. Vamos ver aqui, nós estávamos aqui no ponto 3, né? Nós estávamos aqui falando a respeito da palavra de Deus que nos anima, né? Oh, glória a Deus. O sofrimento presente, olha o que o Paulo vai dizer. E a glória futura. O sofrimento presente não pode ser comparado com a glória futura. 2 Coríntios 4:17. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque a nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, tetelestai, quitado, está pago. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. O nosso Senhor e Consolador é instrumento de conforto para os demais crentes. O nosso sofrimento produz consolo e salvação para os outros. Deus estende as suas mãos para nos socorrer. Oh, glória a Deus. Vamos aqui, está concluindo
3.3. O Senhor é uma torre segura. O Senhor conforta e fortalece seus filhos. Em momentos de adversidade, Ele está com os ouvidos atentos ao clamor daqueles que passam por provações, porque só Ele é a nossa torre segura. Salmos 9.9, Provérbios 18:10. Alguns versículos que nos ajudam a lidar com as adversidades são Salmos 34:17-18, Mateus 11:28-30, João 16:33. E aqui está a nossa conclusão. As aflições, adversidades e dificuldades ao longo da jornada cristã não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daqueles que, com a permanente presença e ajuda do Espírito Santo, perseveram em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa firmeza é maneira de lidar com as situações difíceis, contribui para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo Jesus. Nós vamos, na próxima lição, vai falar os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Essa lição promete, oh glória a Deus, essa lição, meu irmão, essa promete, vai falar da santificação. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um joinha, de dar um like, para que esse vídeo chegue às mais pessoas. Nós estamos aí caminhando, nós estamos devagarzinho, chegando lá. Se não me falha a memória, isso aqui acho que já gravei uns 10, uns 12 vídeos. Então eu estou aí caminhando devagarzinho, peço oração para a igreja, peço oração para os irmãos, para que Deus me dê poder, me dê autoridade, me dê ousadia para pregar o Evangelho, para poder ensinar a palavra do Senhor, que Deus me dê o dom da palavra. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e dizer aos irmãos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar um joinha, de dar um like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Continue orando por nós, para que Deus continue nos abençoando, nos dando poder, autoridade, ousadia para pregar o Evangelho, que é a palavra da verdade. Esse é o compromisso que eu tenho com você, pregar a palavra como ela é. Amém? Glória a Deus, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.